Fala pessoal, bom dia, tudo beleza? Bom, dando continuidade ao desenvolvimento do nosso blog JS, nas últimas aulas a gente tinha fechado a parte nossa de edição de post e tudo mais, listagem de post e tal, tá tudo ok. Essas duas próximas de aulas agora, a primeira ou duas ou mais, a gente vai usar para refatorar o nosso código, tá? Então, primeiro a gente vai começar refatorando o nosso código back-end. Vou abrir aqui, pra vocês verem. Tem bastante coisa que está ruim aqui. Primeira coisa que a gente vai que está muito ruim é essa conexão com o Mongo. Por quê? Essa conexão com o Mongo ela está perdida aqui no nosso server JS. Então é uma boa prática a gente colocar as configurações do nosso banco, de tudo que a gente for usar, em um lugar separado. Então vamos colocar aqui dentro do app, vamos colocar aqui um libs, e aqui vamos criar um file chamado mongodb.js. Aqui a gente vai simplesmente pegar esse código e jogar lá. Beleza? Então vamos, o que a gente vai precisar importar aqui? Importar o Mongoose, require Mongoose. Depois a gente vai separar essa URL nossa aqui, ó. Nossa URL do Mongo URL. A gente vai fazer o quê? Isso aqui ele está fixo hoje. Só que a gente, quando a gente for jogar em um ambiente de desenvolvimento e produção, provavelmente a gente vai pegar esse cara de um lugar externo. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó. Vamos só confirmar, acho que é processenv no JS, processenv, é isso aqui mesmo. Processo.env. Então vamos lá, a gente vai pegar aqui, processo.env, o que ele vai fazer? Processo.env, e o nome da nossa variável, que vai ser mongodb URL. Caso contrário, se ele não existir no nosso ambiente, a gente vai pegar por padrão esse cara aqui. Pô, mas para que serve isso aqui? Se eu for subir lá no meu ambiente de dev, ele pode usar essa URL aqui. Mas se ele não for subir no ambiente de dev, ele pode, em QA, por exemplo, ou em produção, ele pode utilizar uma outra URL. Eu vou ter que ficar mudando no arquivo toda hora para subir? Não, você simplesmente seta uma variável de ambiente, chamada mongodb URL, e o seu processo Node, ele vai pegar essa variável de ambiente e setar aqui no valor. Então ele vai tentar setar essa variável se ela existir, caso ela não exista, ele vai setar esse valor aqui. Depois a gente vai vir aqui no connect e vai passar esse cara. Beleza? Bom, é isso aqui então. A gente vai usar esse cara aqui. Beleza, agora eu preciso importar esse cara aqui no meu server JS. Por quê? Porque eu vou usar esse cara para alguma coisa. Então vamos ver aqui, ó. Require. Vou até tirar esse mongoose aqui, não vai precisar do mongoose mais. MongoDB. Não vamos precisar setar uma variável, só dar um require aqui no ponto barra libs barra mongodb. Vamos dar um require nesse cara aqui. Vamos tirar esse caboclo novo aqui. Beleza? Vamos ver se caiu, se essa aplicação está ok ainda. Vamos lá. Beleza, está funcionando. Tá? Como a gente está usando o NodeMon, então ele já fez a atualização para a gente. Então está funcionando. Vamos fazer um teste? Vamos colocar um cara errado aqui, ó, vamos ver se ele vai quebrar. Um cara errado, né? Aqui, ó. Quebrou. Vou vir aqui, vou colocar o MongoDB certinho e vou olhar, ó, subiu de novo nessa aplicação, sem problema. Beleza? Show de bola. Então, primeira refatoração pronta. Segunda refatoração. Nosso server JS está totalmente poluído com as nossas rotas. Olha só que zoado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos jogar nossas rotas onde elas deveriam estar. As rotas de usuários a gente vai deixar dentro do usuário e a rota do posts a gente vai deixar dentro do posts. Então, vamos criar aqui, ó, um file chamado roteador.js dentro do post. E aqui a gente vai jogar todas as nossas rotas do post. Então, esse cara aqui, vamos jogar aqui. Aqui, olha só, aqui a gente precisa do app. E o app, a gente instancia esse objeto executando o Express aqui dentro. A gente vai precisar fazer isso aqui de novo? Melhor não. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o router. O router do Express. Vamos importar o Express primeiro aqui. Express igual a require Express. Nem vamos precisar do Express direto. Vamos colocar o router aqui, ó. A gente vai importar o express.router. Vamos só confirmar isso aqui mesmo, olha só. Express router. Olha só, então exporta express, quero ver o router. Exatamente, então tem express e express.router, e aí o router faz as coisas que o nosso app faz. Sacou? Vamos lá então. A gente vai vir aqui e vamos simplesmente
usar o router ao invés do app. Router push, router router aqui, router aqui, router aqui, router aqui, router aqui. E vamos, módulo ponto export. A gente só vai exportar esse variável, não vai exportar mais nada, nenhuma outra função. Vamos colocar o módulo export.router, igual a router. A gente vai vir aqui no nosso server. Vamos importar o nosso router aqui. Vamos vir aqui, user, roteador, usuário. Vamos dar um require, ponto barra, usuário não, tá errado, né? Roteador do post. Post. Esse aqui, ponto post barra roteador. A gente cortou o roteador do post, o que a gente vai fazer? Vamos remover esses caras aqui, ó. E vamos vir em app.use, roteador do post. Vamos ver? Vai dar alguma coisa aqui, deu problema. Roteador post. Tá, não conseguiu achar o módulo express. Tá certo? Escuta. Nossa, coloquei 3S, né? Aí não dá. Vamos ver se vai ok agora. Post controller, tá, beleza. Eu importei o post controller aqui dentro. Vamos lá, post controller é igual, ó. Vamos até tirar o post controller daqui, ó, que ele não vai precisar mais. Cadê aqui? Post controller, olha só. Esse cara não vai usar mais aqui dentro. Certo? Então vamos ver aqui, ó. Post controller. Por quê? A gente não vai importar o post controller aqui porque a gente só usa o roteador. O roteador tem que saber qual é o controller que ele vai usar. Deixa eu ver se tá ok. Tem algum problema ainda? Não achou. Ah, tá, beleza. Não achou o post controller porque aqui no nosso arquivo roteador a gente já está dentro do post. Então a gente não precisa fazer isso aqui, ó. É só ponto barra controller. E agora subiu. Vamos dar uma olhada. 5. Está funcionando. Beleza? Então a gente refatorou primeiro o nosso roteador para o post. Vamos fazer agora o roteador .js para o usuário. Então vamos importar aqui mesmo esquema do Express e o controller também. Então a gente vai chamar de usuário controller. Vamos remover esses caras aqui, ó. E remove esse cara também. Vou vir aqui, usuários, vou adicionar os controllers, só que vai ser o router, né? Ao invés do get. E módulo.exports router. Importei o roteador. Vamos importar o roteador agora do usuário aqui dentro. Então, assim, usuário roteador e roteador do usuário. Vamos vir aqui agora, manda essa app usar o roteador do usuário. Vamos ver se está ok. Deixa eu ver se a aplicação está ok. Não deu nada de erro lá. Tem problema para buscar. Beleza. Vamos sair. Vamos fazer um login aqui, para ver se está funcionando. Está funcionando o login. Então, nossos roteadores, nossos endpoints, tanto do usuário quanto do post, estão funcionando. Então, beleza? A gente alterou isso aqui. Aqui eu já tinha mostrado, se eu não mostrei, aqueles mesmos esquema do processo lá. Então, ele procura uma porta, um env.port aqui dentro. É que isso aqui eu acho que eu não mostrei porque eu fiz uns testes para subir no Heroku, mas a gente vai ver isso depois. Mas assim como eu fiz aqui no nosso libs.mongodb, eu tento procurar uma variável em ambiente, caso eu não encontre, eu uso esse padrão. No nosso server JS é a mesma coisa. Eu quero subir ele numa porta específica. Vamos até separar isso numa variável aqui, ó. Porta. A porta, que é a porta onde vai subir nossa aplicação, eu vou procurar se existe alguma variável em ambiente chamada port. Caso não exista, eu vou setar a variável padrão 9000. E aqui eu falo para ele ouvir na porta que está definida aqui na variável. Beleza? Bom, então a gente refatorou a nossa conexão com o banco e refatoramos os nossos roteadores. O que mais que a gente vai refatorar agora? Nossos serviços. Nossos serviços eles estão com código bem duplicado. Olha só. Post, listar todos, listar para o usuário, todos eles, quase todos eles, têm a mesma função de callback. Ó. Recebe o erro, recebe uma informação, quando der erro ele chama o erro, quando der outra coisa ele chama outra coisa. Então vamos refatorar isso aqui, olha só, tem muita coisa duplicada. Vamos criar uma função aqui, ó. Tratar resposta, beleza? Essa função aqui vai ser uma função que recebe erro e resposta. Certo? A função vai ser que recebe esses caras aqui. Então, o que ela basicamente vai fazer? Ó? Ela vai chamar, se tiver erro, ela vai chamar quando der erro, vamos ver se vai para erro.
Quando ela der erro, ele vai chamar quando der erro. Quando listar, ele vai chamar tratar resposta. Tratar resultado. Vamos chamar esse cara aqui de tratar resposta. Aqui vamos chamar esse objeto de resultado, que é o resultado da nossa ação. Então, vamos chamar o método tratar erro. E aqui a gente vai chamar tratar resultado. Beleza? E aqui a gente vai passar o resultado. E aqui a gente vai passar o erro. Beleza? Essa função que vai tratar os dois. Só que de onde que vem esse chamar tratar erro e esse tratar resultado? Interessante. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ter uma função que recebe erro, resultado, melhor dizendo. Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma função. Olha só. Aqui vamos usar aquele esquema que, para quem não viu, dê uma olhada na primeira videoaula que eu fiz de JavaScript, que a gente fala, eu explico bastante sobre função. A gente vai fazer uma função que retorna uma função agora. Então aqui a gente vai ter uma função chamada tratar resposta, que vai receber tratar resposta, vai receber uma tratar resultado e outra função chamada tratar erro. Certo? Essa função aqui, o que ela vai fazer? Ela vai retornar uma outra função. O que essa outra função vai fazer? Essa função ela vai receber o erro e vai receber o resultado. E ela vai fazer a lógica aqui dentro. Quando tiver erro, ele chama a função tratar erro. Quando ele tiver resultado, ele vai chamar a função tratar resultado. Beleza? Tá, mas como é que eu vou usar essa função agora? Você vai vir aqui, ó. Vou tirar essa função aqui. Vou chamar a função tratar resposta e passar aqui. Qual que é a função que trata o resultado aqui pra gente? É a quando listar. Qual que é a função que trata quando der erro? Essa aqui, ó. Tratar o erro é a quando der erro. Ou seja, eu vou chamar a função tratar resposta, ele vai chamar essa função e vai retornar outra função. Essa função que ele retorna é exatamente a função que a gente precisaria passar aqui dentro, que é uma função que recebe erro e uma função que recebe resultado. Tá vendo? Vocês pegaram? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui em outros lugares. Aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai precisar setar aqui uma função que recebe erro e posts, que é o resultado. Que essa função é nada mais que essa função aqui. Beleza? Só que eu preciso inserir quais são essas duas funções, tratar erro e tratar resultado. Então eu encapsulo isso em outra função que retorna uma função. Vamos entender, vamos fazer de novo aqui. Ó. Então eu vou chamar a função tratar resposta, aqui dentro, tratar resposta, que recebe duas funções. A primeira função é a função que trata o resultado, que no nosso caso é quando listar, e a outra função é a função que trata o erro, que no nosso caso é quando der erro. Beleza? Então aqui vai ser exatamente sempre a mesma coisa. Salvar, save, eu vou passar a função aqui. Ó. Tratar resposta. Quando a função tratar resultado, qual que é nesse caso? É quando salvar. E que der erro é quando der erro. Aqui está um pouquinho diferente, então vamos pular isso depois a gente vê. Esse aqui a gente não vai refatorar não. A gente vai refatorar as que estão iguais, tá? Depois a gente vê as que estão um pouco diferentes. Como no caso dessa aqui está um pouco diferente. Bem diferente, aliás. Todas elas recebem função e um resultado. Então vamos lá. Tratar resposta. Ele recebe primeiro uma função que trata o resultado, que é quando encontrar, e outra função que trata o erro, que é quando der erro. Então vocês podem ver que todas elas, quase todas elas, são bem parecidas. Olha só, tanto de código que a gente está removendo aqui. Ó. A resposta. A primeira função é quando der sucesso, que ele vai pegar o resultado, e a quando der erro. Tá vendo só o tanto de linha que a gente está removendo aqui, ó? Coisa pra caramba, né? Aqui, ó, vamos separar isso aqui em objeto para não ficar muito grande a nossa linha. Vamos criar aqui um cara chamado carry, que é a carry do nosso mundo que a gente está usando. Vamos separar uma variável e jogar ele aqui dentro. Aqui a gente vai colocar paginação. Vai ser a transformação de paginação aqui dentro. Paginação. E aqui é o que? A nossa funçãozinha lá que trata a resposta. Então, tratar a resposta recebe duas funções. A primeira função de sucesso, quando ele está, que vai pegar o resultado do banco, e a quando der erro, que vai tratar o erro. Aqui também é um pouco diferente. Beleza, olha só o tanto de linha que a gente economizou. A gente só tem duas funções que a gente não conseguiu economizar a linha ainda, que é o atualizar, que ele faz uma coisa quando der erro, outra coisa quando der sucesso, e esse cara aqui, idêntico. Beleza, então vamos pensar em refatorar esses caras também. Ó. Eu posso refatorar esses caras? Lógico que eu posso. O que eu vou fazer? O que esse cara faz? Ó? Quando ele atualiza, primeiro ele busca um usuário,
depois ele executou a função, que se der erro ele chama quando der erro, se der sucesso, o que ele vai fazer? Ele altera a informação e salva. E a outra faz o quê? Ele procura um cara, insere um comentário e salva de novo. Beleza? Primeiro vamos refatorar esse cara aqui, está muito grande essa função. Vamos criar uma função aqui, ó, setar, atualizar dados post. Isso aqui vai ser uma função. Essa função aqui vai fazer mais ou menos o que? Ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele vai alterar esse post, então ele vai receber um post aqui em cima, vai receber um novo post, e vai ter aquelas funções que a gente já conhece, quando der erro e quando atualizar. Beleza? Esse aqui. Esse aqui tá errado, não sei esse cara aqui. Erro. Acaba tá errado aqui isso aqui. Beleza? Então olha só, a gente vai ter essa outra função aqui, atualizar dados post. Então, vamos refatorar aqui. Vamos refatorar de pouco em pouco. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai chamar a função quando atualizar dados post, que vai receber o post, vai receber o novo post, vai receber o que mais? Quando der erro, que é o cara que a gente recebeu aqui, ó, quando der erro, e quando atualizar. Vai receber essas 4 funções aqui. Beleza? Vamos remover esse código louco aqui. Olha só, já melhorou nossa função. Olha só como é que chegou ao nível da nossa função. A gente tem o mesmo esquema que a gente tinha em todos os lugares. Uma função que recebe erro e post, trata o erro e trata o post, trata o sucesso. Vamos refatorar para o nosso código tratar a resposta? Agora dá. Então vamos vir aqui, ó, tratar a resposta. Recebe o quê? Recebe o quando encontrar e quando der erro. Só que vamos fazer uma coisa, cara. Vai receber, além disso, ele vai precisar do post e do post e do novo post. O post a gente retorna aqui dentro. Isso aqui vai ser um pouco mais chato. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Ele vai receber esse cara, ele depende desse aqui. Novo post. Deixa eu pensar. Vamos deixar esse cara assim por enquanto. Novo post daqui. Depois a gente pensa em alterar. Rapidinho, pessoal. 2 minutos. Só voltei, vamos lá. Bom, então eu já consegui refatorar um pouco essa minha função e vou alterar um pouco essa outra aqui também. Eu vou aqui, setar novo comentário. O que essa função vai fazer? Ela vai nada mais nada menos que fazer isso aqui. Fazer isso aqui e jogar aqui em cima. Então precisa do quê? Precisa do post, precisa do comentário, precisa do quando der erro, quando adicionar e quando der erro. E quando der erro. Vai executar esses caras aqui. Então vamos lá, quero setar no comentário. Vamos receber o post, o comentário, quando adicionar e quando der erro. Beleza? Então, vamos atualizar aqui. Nossa senhora, Jesus amado. Então, beleza. Atualizamos aqui. Vamos testar se está funcionando? Vamos ver aqui. Primeiro, nossa aplicação não quebrou, né? Mas não, o fato de não ter quebrado não significa que está funcionando. Vamos lá tentar alterar nosso post e adicionar um comentário novo. Então, vamos lá, procurar post, vou entrar nesse post aqui e vou adicionar um comentário. Leonardo aqui, blá blá blá. Comentar, beleza. Está comentando. Vamos lá vir nos meus posts agora e vamos atualizar esse post aqui. Opa, beleza. Uau, 777, salvar. Aparentemente atualizou. Show de bola. Então a gente não quebrou a nossa aplicação. Então refatorei esse cara aqui, bastante coisa. Vamos dar uma olhada se a gente consegue refatorar alguma coisa no controle do nosso post. Olha só, aqui a gente tem aquele mesmo esqueminha. Então a gente tem aqui a nossa função, nossas 2 funções. Que é uma função de resultado e uma função que trata o erro e uma função que exibe o resultado. Elas estão idênticas. Então vamos criar 2 funções aqui. Uma função chamada responder sucesso, responder ok, que é o status que a gente vai retornar, que é o 200 e 200. Function, a gente vai receber o quê? O resultado, o response, né? Response e o resultado. O response a gente vai precisar para fazer o status lá. E vamos fazer o quê? Response, ponto, status 200 é igual a JSON, ponto JSON.
Vamos criar o responder created, que é o status 201. Ou melhor ainda, vamos colocar o seguinte, ó. Responder, a gente vai receber o resultado, a resposta, o resultado e o status. O status a gente vai setar aqui dentro e o resultado a gente vai setar aqui. Melhor ainda. Então, olha só. Se der sucesso aqui no cadastrar, o que a gente faz? Retorna o resultado com o status 200. Então, a gente vai fazer o quê? Aqui vai ser aquele mesmo esquema de função que retorna a função. A gente vai precisar de uma função que só recebe... deixa eu pensar. Uma função que recebe só resultado. A gente vai fazer isso aqui. Ó. Uma função que recebe response e status e retorna uma função que recebe resultado. Então, seja o resultado do erro. Todos eles recebem somente um parâmetro. Esse parâmetro a gente simplesmente exibe para o usuário. Então, olha só. A gente vai receber uma função, que vai ser essa função aqui, ó. Essa função que recebe resultado. E essa função vai fazer o quê? Res.status, vai passar o status, seja de erro, seja de sucesso. E o resultado que a gente recebeu aqui. Esse cara aqui, ó. A gente simplesmente seta aqui. Então, a gente vai vir aqui, ó. Vamos chamar resultado, passando o res, que é o response, e o status. O status aqui vai ser dentro de 1. Depois aqui a gente vai vir, vamos colocar o responder, o res do resultado e o status 400. Olha só que bonito que ficou, hein? Vai mudar isso aqui em todo lugar. Olha aqui, aqui é o 200 e 400. Então vamos lá, 200 e 400. 200 dá sucesso, 400 dá erro. Aqui vai ser a mesma coisa, status 200 e 400. 200 e 400. Aqui vai ser também 200 e 400. 200 e 400. Aqui também 200 e 400. Mesma coisa que o 200 e 400 aqui. Mesma coisa aqui, ó. Perceberam? A gente já diminuiu o código pra caramba já. Por mais que a gente esteja duplicando algumas coisinhas de novo, a gente reduziu bastante linha de código já. Aqui é 200 e 400 também, ó. Mesma coisa aqui, 200 e 400. E aqui a gente faz um 400 só. Então a gente pode usar esse cara aqui, tá? Olha que interessante a gente fazer. Nesse caso não é melhor não, porque a gente está mandando uma mensagem na hora. Vamos deixar assim. Mas beleza. Mas não, a gente pode fazer. Eu só vou mostrar para como é que a gente faria se quiser implementar isso aqui também. Ó. Se vocês entenderem melhor. O responder, ele recebe o quê mesmo? Vamos ver lá. Ele recebe o nosso resultado e o status. Então, resultado e o status. O que ele retorna para a gente? O resultado aqui vai ser 400, que a gente está usando. O resultado é aqui. O que esse cara vai responder para a gente? Uma função. Essa função recebe o quê? Recebe o resultado que eu vou jogar em JSON. Então, como é que eu vou fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Como isso aqui é uma função, então ele recebe uma função e depois executando a função de novo. Mais ou menos eu fizer isso aqui, ó. Var, função, certo? E aqui eu fizesse o função, passando o parâmetro que ele vai executar. Beleza? Só que para eu não precisar ficar criando variável, eu simplesmente tiro a variável aqui, como esse responder dá uma função, chamo outra função aqui dentro. Porque esse aqui é uma função. Isso aqui retorna uma função para mim e eu executo essa função inline, ou seja, tudo na mesma linha. E olha só que bizarro, mas vai funcionar. Beleza? É isso aqui. Então, olha só, a gente diminuiu drasticamente a quantidade de linha de código do nosso controller e do nosso service. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos refatorar o nosso controller do usuário. Putz, a gente vai fazer a mesma coisa que outro cara. Vamos criar essa função lá de novo? Não vamos fazer isso. A gente vai criar duas funções e vai ficar zoado. O que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um folder chamado utilidades. Vamos criar um cara aqui chamado respostas. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função e adicionar ela aqui. Responder. E aqui a gente vai fazer um módulo exports responder igual a responder. A gente vai exportar essa função aqui, certo? Que não tem dependência com mais nada. Respostas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir no nosso controller aqui, vamos importar esse cara. Respostas igual a require
Vamos dar 2 pontos para trás, 2 para baixo, para ele voltar um cara para cima. Então ele está no post, subiu para app de novo. Agora, utilidades barra respostas. Beleza? E agora, tudo que for responder, a gente vai refatorar para respostas.responder. Vou colocar só. Vamos lá. Responder vai ser respostas.responder. Replace não, replace aqui. Esse cara aqui não tinha nada de replace, né? Não rola. Beleza? Então refatorei esse cara aqui, vamos ver se não quebrou nada. Esse aqui é o controller de post. Olha só, não quebrou nada, tá tudo funcionando beleza. Vamos fazer esse cara lá no nosso controller também, no controller de usuário. Com respostas, então a gente vai chamar respostas.responder e vamos passar os status lá. Então aqui vai ser 201.400, então 201 foi 400. São as funções. Aqui vai ser 200 e 400. Ó, vamos melhorar um pouco mais esse cara aqui. Ao invés de ter só essa função aqui, responder, eu vou ter outras duas funções, uma chamada OK, tá? OK vai receber só o response e vai retornar para mim, ó, o responder, ele retorna responder, passando o response e o 200. Então, olha só, eu estou criando funções que utilizam funções. Simplesmente para não precisar ficar escrevendo 200, 201, vou colocar aqui, ó, criado, 201, e vou criar aqui erro, o erro vai ser 400. Vocês vão ver que vai ficar bem melhor a gente usar isso lá no nosso controle. Então, erro 400, vou exportar todos aqui, ó. O OK, o criado e o erro. Beleza? Criei essas funções aqui e vou mudar no meu controle. Então, olha só, ao invés de chamar aqui responder, eu vou chamar aqui, ó, criado, vou tirar o 201, porque ele já vai citar o 201 para mim. Aqui vai ser o erro, vou tirar o 400. Vai ser a mesma coisa lá. Aqui vai ser OK, tiro 200. Vou fazer um fatorar loucão aqui. Se for isso aqui, eu vou mudar para OK. Tirar esse cara louco aqui. Beleza. Tudo que for responder 400, eu vou colocar para erro 400. Então, lá, só, olha só. Resposta.ok, resposta.erro, resposta.erro, resposta.erro. Deixa eu ver se tem algum código aqui, 201, 200. Não, olha só. Tudo bonito. Vamos ver se está funcionando? Funcionando, olha que legal. Será que está funcionando? Está funcionando. Então, beleza. Refatorando esse cara aqui. Vamos refatorar de novo o nosso controller aqui, ó. Então, não tem mais resposta responder. Ele tem resposta criado. Serviu status. Erro. Vocês viram que você vai diminuindo o código cada vez mais, né? Aqui vai ser OK. Aqui vai ser o erro. E vamos lá, vamos pegar esse cara e vamos botar em todo lugar agora. Então, olha só. Function. OK, erro. Aqui também, OK, erro. OK, erro. Olha que bonito. Diminuindo bastante o nosso código aqui, hein? Legal. O que mais que a gente pode fazer agora? Vamos dar uma olhada, para finalizar, nosso serviço aqui de usuário. Lá no nosso serviço de post, a gente já refatorou o tratar resposta aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse mesmo cara aqui e vamos jogar ele lá no nosso utilidades. Então vamos vir aqui, ó. Vamos criar um outro cara aqui chamado resposta.tratar resposta. Então vou clicar só o tratar. Ele vai receber o tratar resultado e tratar erro. Beleza? Ele mesmo a função lá e vamos exportar aqui, ó, exports.tratar. Primeira coisa, vamos refatorar o nosso posts aqui. Então, vamos remover esse cara daqui e vamos importar aqui o nosso respostas. Ele está aqui, a gente está dentro do posts, né? Então, dos pontos barra utilidades barra respostas.
Então, para tudo que a gente está utilizando para resposta, vamos para respostas.tratar. Só isso que a gente vai fazer. Só vai mudar para a gente não ficar repetindo essa função igual em todos os lugares. Vamos ver se está funcionando? Tá? Deu um pau aqui. Deu um pau no nosso serviço. Aconteceu? Tratar is not a function. Vamos ver que a gente não definiu direito lá. Respostas. Porra, aí não, né? Tratar. Deveria estar funcionando. Agora deve estar funcionando. Vamos ver? Isto. Beleza. Então a gente tratou esse cara aqui no nosso posts. Certo? Está usando a resposta tratar. Vamos lá nos nossos usuários. Vamos adicionar esse cara aqui também. Vamos lá. Para respostas. E vamos alterar aqui, ó. Então, nossas respostas, vamos só lembrar, ele recebe sempre o tratar, recebe o tratar resultado e o tratar erro. Então, vamos vir aqui. Ó, tratar resultado primeiro. Tratar. Tratar resultado, qual que é o tratar resultado? É o quando salvar. E o erro é quando der erro. Vamos lá, respostas. Tratar. Aqui vai ser a mesma coisa. Ó. Tratar. Quando receber resultado é o quando listar e o quando der erro. Aqui tem um pouco mais de complexidade, vamos passar para a próxima. Aqui também tem um pouco mais de complexidade. Beleza. O que a gente vai fazer? Esses dois caras aqui. Deixa eu pensar. Quando der erro, quando contrário e quando der erro. Então, os caras vamos deixar assim por enquanto. Mas a gente vai conseguir remover um pouco de código nos outros dois caras aqui. Vamos quebrar isso aqui igual a gente fez em outro lugar, ó, variável carry, para a gente deixar claro o que a gente está fazendo. A gente seleciona com a carry, aqui dentro. Carry. Carry. Não é carry, desculpa, pessoal. Aqui é o filtro, né? Esse filtro aqui que é o cara que a gente só quer que traga esses dois caras aqui. Igual aqui. Aqui é a carry, que é o que a gente usa para pesquisar, e o filtro é o que a gente usa para dizer para o mongo o que a gente quer trazer. Tipo, não quer trazer todos os objetos no todos os campos, quero trazer somente isso aqui. Então, esse filtro. Do filtro. Filtro. Beleza? Então, olha só, pessoal, a gente conseguiu refatorar bastante coisa na nossa aplicação. Nosso server está bem menor, os nossos controles, a gente tem nossos roteadores agora que também estão pequenos, nossos controles diminuiu bastante código e os nossos posts, nossos serviços, posts usuários também estão bem menor. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula. A próxima videoaula a gente vai fazer refatoração de código no front-end, também tem bastante coisa para a gente fazer, vamos dar uma melhorada legal. Assim que a gente fizer a refatoração no front, a gente vai mexer um pouco no design, no layout lá, que está bem feinho, vamos dar um incrementado e tal, umas coisas, e vamos fazer de pouco em pouco. Depois de tudo, a gente vai começar a fazer um pouco de teste. Então, a gente vai fazer uns testes para o back-end, depois uns testes para o front-end, beleza? A gente vai ver um pouco de Karma, que é o cara que a gente vai usar para executar os testes nossos, e a gente vai seguindo, beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês mandem, comentem aí no vídeo, até melhor que mandar e-mail, porque aí a gente compartilha soluções de problemas com os outros pessoal que possam ter esse mesmo problema. Beleza, pessoal? Valeu, até mais.